Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 25 de outubro de 2020. Já estamos no 30º domingo do tempo comum, ano A. Leituras para o dia de hoje. Êxodo, capítulo 22, versos 20 ao 26. É a primeira leitura. Vai dizer assim: Se fizerdes algum mal à viúva e ao órfão, minha cólera se inflamará contra vós. Com o salmista vamos rezar. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Repetindo, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 ao 10. Vós vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir a Deus, esperando o seu Filho. Escutemos com atenção o Santo Evangelho, Mateus, capítulo 22, versos 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi proclamada. Amém. Note o quanto que os adversários de Jesus se reúnem para tramar a queda de Jesus, preparar uma armadilha para derrubar Jesus. Isso concretiza o que reza o salmista no Salmo 2, e eu convido você a meditar o Salmo 2 hoje. Leia lá, vai estar escrito assim, que nações e reis se amotinam para enfrentar, para combater e tentar destruir o Senhor e o seu ungido. Jesus, nele se concretiza isso. De fato, lideranças, chefes estão se reunindo em vários momentos. Esse não é o primeiro momento que eles fazem isso, tentando achar um meio, maquinando, e eles se amotinam para poder colocar Jesus na armadilha, capturá-lo e dar um fim em Jesus, porque ele está incomodando demais. Esse profeta de Nazaré está sendo um incômodo. Mas nesse embate de Jesus com os seus adversários, o tempo todo, principalmente no Evangelho de Mateus, nos cobram uma postura, nos cobram uma decisão. Quem a gente vai escutar? Do lado de quem a gente vai ficar? É claro, como cristãos, devemos ficar do lado de Jesus. Ele é o ungido de Deus. Lembra do batismo do Senhor, quando sobre ele desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu ponho o meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Então, é a Jesus que nós devemos escutar. Hoje, nos tempos que nós estamos, há muitos embates, há muitos combates em nossa sociedade. Muitos se levantam contra a igreja, que é o reino do Senhor, a igreja que é o corpo místico desse Jesus, a igreja que tem a unção de Cristo. Então, muitos se organizam, muitos grupos ideológicos, muitas corporações, muitas nações se reúnem, pessoas poderosas no mundo todo, para combater a igreja de Cristo, se amotinam para combater a igreja de Cristo. E os debates são calorosos, usam de linguagem, usam do meio da influência das mídias para tentar convencer o povo de desistir e dizer que isso de igreja é algo ultrapassado. Quem a gente deve escutar em meio a tantas vozes que nos
chegam aos ouvidos, tantas horas que são proclamadas nos dias que nós vivemos. É claro que nós devemos escutar a Jesus, é a Ele que nós devemos escutar. Ele é o nosso guia, Ele é o ungido do Senhor. Se queriam dar um fim nele, imagine o que não quererão fazer com aqueles que pertencem também a Ele. A pergunta que fazem para Jesus é sobre qual é o maior dos mandamentos. Uma pergunta que é feita por quê? Os mestres judeus, eles pegaram a Torá, que é a lei judaica, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles, dentro, né, dessa lei, eles retiraram e compilaram 613 preceitos, sendo que desses 613 preceitos, 365 eram proibições. Olha só, 365 proibições tem a ver com os 365 dias do ano. E outros 248 preceitos eram mandamentos. Naquele tempo eles entendiam que o corpo humano era composto de 248 partes. Aí você soma 248 mais 365 dará 613 preceitos. Ou seja, o homem todo e o tempo todo deve cumprir a lei. Mas com tantos preceitos assim, qual deles seria o maior? Aí haviam várias escolas de estudos que defendiam esse ou aquele mandamento, não colocavam em pé de igualdade todos. Agora eles chegam para Jesus e o interpelam. Qual desses 613, aliás, quais deles seria o maior, o mais importante? É uma armadilha, porque se Jesus respondesse o que respondesse, eles iriam dizer que Jesus estava do lado de determinada escola ou estava defendendo determinado grupo e seria atacado de qualquer jeito por um ou por outro. A resposta de Jesus ele se concentra na própria Torá, na própria lei e cita Deuteronômio 6, verso 5, onde diz: escuta Israel, o Senhor é o único, o Senhor é o teu Deus, então deverás amá-lo de todo o coração, toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E sem que fosse perguntado, Jesus ainda acrescenta: o segundo é semelhante a este. Aí Jesus cita Levítico capítulo 19, verso 18, onde diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus arremata dizendo que o cumprimento desses dois mandamentos está, no cumprimento desses dois mandamentos está o cumprimento de toda a Escritura, quando ele fala das leis, da lei e dos profetas, que resumem toda a Escritura. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Um amor está vinculado ao outro, de certa forma. Então, para eu manifestar esse amor a Deus, eu não posso negá-lo ao irmão, até porque esse amor de Deus por mim me enche de tal forma, como diz o salmista no Salmo 22, e transborda a minha taça em seu amor. Então, uma vez que o meu ser ele transborda, ele é cheio e derrama esse amor tem que chegar aos outros. Então, o amor com que eu fui amado é o amor com o qual eu amarei ao meu próximo. Amor e compaixão para com o próximo é um dos grandes ensinamentos da nossa vida cristã. E a primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, vai nos dizer que para a gente fazer isso, amar mesmo o irmão, é necessário a gente se colocar no lugar dele. Lembrar também que outrora nós também fomos estrangeiros e precisávamos ser acolhidos. Se coloca no lugar do indigente, se coloca no lugar de quem sofre, se coloca no lugar de quem está sem um agasalho, se coloca no lugar de quem está sem pão. Aí você sentirá também o que ele sente, terá compaixão por ele. Então não passaremos mais pelas pessoas que nós encontramos nas ruas, nas esquinas, nas calçadas da vida, toda abandonada e indiferentes, como se eles fossem invisíveis. Se eu vejo ali um irmão, se vejo ali
que eu mesmo posso ser aquele necessitado, e quanto nós hoje somos necessitados desse amor de Deus. Sem Ele nada podemos. O tempo todo nós estamos carentes, o tempo todo nós precisamos desse amor de Deus. Então esse irmão que eu encontro no caminho terá o meu auxílio, terá a minha ajuda, porque eu me sinto íntimo dele, me sinto próximo dele. E esse mandamento é geral, engloba todos os irmãos. Todos devem receber o ato de amor da minha parte, já que eu sou amado por Deus. Quando nós entendemos isso, nós cumpriremos toda a lei. Porque amaremos a Deus sobre todas as coisas e iremos amar o próximo como a nós mesmos. Como o próprio Jesus deixou claro, nisso se resume toda a lei e os profetas. Agindo dessa forma, também servirá para nós o que o apóstolo das nações São Paulo diz na segunda leitura de hoje. O que ele diz ali também caberá e se encaixará em nossa vida se nós de fato cumprimos o que nós aprendemos com o evangelho de hoje. Vós vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir a Deus, esperando o seu Filho. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz dia do Senhor para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.